Vitor, como eu faço para acessar o meu inconsciente? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, mas eu quero fazer uma pequena modificação nela. A pergunta deveria ser: Vitor, como eu acesso o meu inconsciente e, principalmente, por que eu devo acessar o meu inconsciente? De primeira, eu já quero deixar claro que o inconsciente ele não é uma questão de crença, tá? Não é se eu acredito ou se eu não acredito. Ele, de fato, existe baseado, na teoria e na prática clínica do Freud e de outros psicanalistas que vieram na sequência, onde faz parte da nossa estrutura psíquica, O modelo topográfico que o Freud falava, classificando como lugar. Então, o inconsciente ele é um lugar dessa nossa estrutura psíquica, dividindo, claro, entre inconsciente, pré-consciente, consciente, formando a primeira tópica, e que o Freud coloca como topográfico. E eu gosto de fazer uma analogia para ficar bem simples para você entender, que é como se fosse um prédio, tá? Então, o primeiro andar é o inconsciente, o segundo andar é o pré-consciente e o terceiro andar é o consciente. Na sequência, após o Freud desenvolver a segunda tópica, id, ego, superego, ele relaciona como modelo estrutural, ou seja, conteúdo. Então olha que simples quando a gente pensa num prédio. Já que cada andar é a primeira tópica, o que está dentro de cada andar, ou seja, o conteúdo de cada andar, é a segunda tópica. Então o id é o conteúdo do inconsciente, o ego, o conteúdo do pré-consciente, e o superego, o conteúdo do consciente. Dito isto, a gente tem uma estrutura psíquica, Então, o inconsciente é aquele lugar realmente muito reservado, muito reservado da nossa mente que nós não temos acesso. Porém, o inconsciente, ele se manifesta. E é nessa manifestação que a gente consegue pescar, alguns sintomas e aí sim acessar o inconsciente. Agora, lembra da pergunta que eu fiz aquela adaptação? Eu vou começar respondendo por que você deve acessar o seu inconsciente, claro que de forma responsável através de um profissional. Por quê? Sabe aquela atitude que você tem, que às vezes você pode fazer de forma repetida e você fala, caraca, eu não acredito que eu tô fazendo isso de novo. Meu Deus, só pode ser inconsciente, é o motivo. Sabe aquela atitude que você tem, que a gente coloca como autossabotagem? Aquela ligação que você esqueceu, aquele compromisso que você deixou passar, algo que você procrastinou ali, não sabe explicar o porquê. Tudo isso já são manifestações do seu inconsciente. Já são sintomas ali, querendo ou não, sendo manifestados. Aquilo que a gente chama de mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa. É uma forma de te proteger. É uma forma de te proteger. Porque o que faz parte desse conteúdo do inconsciente que você deve buscar acessar? Muitas vezes são memórias. Para a neurociência, ela classifica o inconsciente como se fosse um depósito de memórias das nossas experiências. Um depósito de memória das nossas experiências. Então, olha que interessante, como o inconsciente ele te protege. Imagina se você lembrasse de tudo que você já viu, de tudo que você já ouviu, de tudo que você já leu, seria insuportável. Só que aquilo, a gente de alguma forma desconhece o critério desse negocinho aqui que é um mistério chamado mente. A hora que ele seleciona que vai para o inconsciente, aquilo que já está totalmente consciente para nós, bem ali na superfície dessa nossa estrutura mental, e o pré-consciente que é quem entre eles faz a ligação, como se tivesse uma porta uma escada, entre esses três andares. Então, o que a gente busca fazer é acessar essas informações que estão no seu inconsciente para que, de fato, você se torne consciente daquilo que você está fazendo. Porque se sua vida tá boa, você pode ter certeza que com a terapia pode ficar muito melhor, se feita de forma responsável. Porque você vai entender que às vezes você estava se sabotando em coisas que você nem fazia ideia. Se sua vida tá ruim, provavelmente ela pode melhorar também por coisas que estão no seu controle, Eu costumo dizer que na psicanálise a gente não vai buscar um culpado. A gente não busca um culpado para as coisas que acontecem na sua vida. A gente busca entender o que está no seu controle e o que não está no seu controle. O que de fato não foi a sua culpa e o que de fato pode ser sua culpa. Se manter ainda num determinado sofrimento. Extras casos, que a gente sabe que acontece de violência, de abusos, enfim, essas questões. Mas que ainda fazem parte, existe um tratamento e a grande maioria dos nossos casos. Então, a psicanálise realmente trata isso. Ouve o sintoma, ouve esse inconsciente se manifestando. Porque onde há expressão, há inconsciente. Onde há expressão, há
inconsciente. Isso é muito importante deixar bem claro para nós. Agora, como eu acesso esse inconsciente? E você pode pensar que é algo, meu Deus do céu. Não é. A primeira forma, eu poderia e vou falar bem tecnicamente, né, psicanaliticamente falando, mas eu vou deixar pro final. Eu quero trazer você para uma questão mais simples do que a gente pode pensar. Sabe o que é uma manifestação do seu inconsciente? As roupas que você veste. Será que você, quando abre o armário, você gosta do que você vê? Há quanto tempo aquelas roupas estão ali? Faz sentido para você usar? Tem alguma roupa que você não gosta, você não se sente bem, não cai legal, mas ainda assim você veste? É o seu inconsciente de dizer alguma coisa. O que representa para você essa roupa? Pode parecer uma coisa banal, mas não é. Porque o inconsciente ele está em todo lugar. A gente passeia por ele o tempo todo. Aquele filme que você ama, por que será? O que conversou em você ali? Aquele personagem que você tem uma repulsa gigante. Quem que ele lembra? Quem que ele lembra? Tudo isso são coisas que estão lá no seu inconsciente. As músicas que você ouve, aquilo que te emociona, aquilo que de fato não te emociona, tudo importa. Nem tudo precisa ser tratado, falado, a gente ficar uma hora falando sobre aquilo, mas no processo importa. Agora, psicanaliticamente, de fato, falando, associação livre, o método que o Freud encontrou, fala, esquece, ó. Terapia representa um lugar. A terapia representa um lugar muito além de duas pessoas conversando, é um lugar onde na vida eu tenho um receio, né, que não exista. Onde você vai falar, você não vai ser julgado. Tem uma hora para começar e uma hora para terminar. Porém, nós somos pacientes fora do horário de sessão. Nossa cabeça, ela trabalha o tempo todo. Somos sempre pacientes da vida. E devemos ser pacientes, né? A famosa ciência da paz. Ter paciência com nós mesmos durante o processo. Mas fazer o que deve ser feito. E fazer o que deve ser feito é a busca pelo nosso inconsciente. Enquanto você não se torna consciente, o seu inconsciente te domina e você chama de destino. Já diria. Enquanto você não se torna consciente, o seu inconsciente te domina e você chama de destino. Ah, era pra ser. Será mesmo que era pra ser? Será que você não tinha nada pra fazer pra mudar essa situação? Acho que é importante a gente refletir sobre isso. Então tá aí as respostas. Pelo menos uma das respostas possíveis do porquê e como acessar o inconsciente. Se esse vídeo fez sentido para você, se de alguma forma você desbloqueou algo do seu inconsciente, já se inscreve no canal, curte, compartilha para alguém que você acha que precisa ouvir ou que gosta desse mundo da psicologia, da psicanálise, da neurofilosofia. Deixa aqui o seu comentário se você concorda, se você discorda, faz parte pro diálogo, faz parte, né, pra gente crescer, ter essa troca, rotina de fé e até o próximo vídeo. Valeu!